Você já parou para pensar até onde a medicina já foi em busca de curas milagrosas? Ao longo da história, muitas técnicas foram desenvolvidas com a promessa de aliviar o sofrimento humano, mas nem todas terminaram como esperado. Algumas, na verdade, se tornaram verdadeiros pesadelos. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos mergulhar em uma das práticas mais controversas da psiquiatria, a lobotomia, um procedimento que no passado foi considerado uma evolução no tratamento de transtornos mentais, mas que com o tempo revelou-se um dos capítulos mais sombrios da história da medicina. No início do século XX, a medicina ainda não compreendia a saúde mental. Os hospitais psiquiátricos eram como depósitos humanos, lotados de pacientes considerados sem cura, submetidos a tratamentos brutais, muitas vezes piores do que a própria doença. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou o lado mais sombrio da ciência, em que nos campos de concentração, prisioneiros eram usados como cobaias em experimentos cruéis, justificando atrocidades em nome do progresso médico. E paralelamente, nos Estados Unidos e na Europa, psiquiatras procuravam uma forma de controlar os comportamentos considerados indesejáveis, desenvolvendo métodos perigosos. Até mesmo no Brasil, existe um dos exemplos mais aterrorizantes da negligência psiquiátrica, que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Esse lugar abrigou milhares de internos em condições desumanas. Pacientes eram tratados como animais, onde ficavam amontoados, sem roupas, sem comida o suficiente e condenados a perder a vida pela fome, frio ou infecções. Foi nesse cenário global de experimentação e descaso que surgiu a lobotomia, um procedimento que prometia a cura para doenças psiquiátricas graves. E um dos nomes mais emblemáticos dessa era foi o neurologista Walter Freeman, um homem que transformou esse procedimento em uma cruzada pessoal, ignorando críticas e consequências em nome do que acreditava ser o futuro da psiquiatria. E a ideia de que um procedimento cirúrgico poderia corrigir problemas psicológicos era vista como uma esperança, tanto para os profissionais da saúde quanto para as famílias dos pacientes. O Walter Jackson Freeman II era um neurologista norte-americano, nascido em 1895 e filho de uma família tradicional ligada à área médica. Assim, ele estudou biologia na Universidade de Yale e depois conseguiu seu doutorado de medicina na Universidade da Pensilvânia, onde se destacou por seu interesse na neurociência e nos distúrbios da mente. Nos primeiros anos da sua carreira, Walter trabalhou no Hospital St. Elizabeth, em Washington, D.C., que era um dos maiores hospitais psiquiátricos da época. Lá ele testemunhou as condições degradantes dos pacientes internados, muitos dos quais sofriam de transtornos mentais severos, sem qualquer perspectiva de melhora, onde os tratamentos mais comuns eram rudimentares e muitas vezes ineficazes. Então, o médico se dedicou a encontrar uma solução definitiva para essas condições, algo que pudesse ser mais eficaz do que tratamentos convencionais. Assim, ele experimentou diversos métodos. Na década de 1930, ele tentou a oxigenoterapia, uma técnica que buscava aliviar sintomas psiquiátricos por meio da inalação de oxigênio puro. Depois, mergulhou em tratamentos químicos e, em 1938, aderiu à eletroconvulsoterapia, um método que induzia convulsões nos pacientes por meio de descargas elétricas no cérebro, mas nada disso parecia ser a solução definitiva. A ideia de uma intervenção cirúrgica começou a ganhar força em 1935, quando tomou conhecimento de experimentos realizados com chimpanzés, em que estudos mostravam que ao remover a parte do lobo frontal, os animais se tornavam menos agitados, ao cometer erros em testes de memória. E embora os resultados não fossem completamente conclusivos, e alguns primatas demonstrassem ainda mais inquietação após a cirurgia, Walter passou a acreditar que a intervenção cirúrgica poderia ser a chave para supostamente curar os pacientes. Dessa forma, sua busca por um método revolucionário o levou a aprofundar-se nos estudos do doutor português Antônio Egas Moniz e a leucotomia, um procedimento desenvolvido no mesmo ano, que chamou a atenção da comunidade médica. A técnica consistia na destruição de conexões no lobo frontal do cérebro, a partir de duas perfurações no crânio, pouco acima das sobrancelhas, onde introduzia uma espécie de agulha com um fio retrátil, chamado leucótomo. Uma vez que o objeto estava inserido, o fio dentro dele era girado para criar uma tensão, rompendo conexões do córtex pré-frontal com o restante do cérebro, com o objetivo de alterar o comportamento dos pacientes, reduzindo sintomas de ansiedade, depressão e esquizofrenia. Porém, esse procedimento fazia com que os pacientes frequentemente apresentassem efeitos colaterais graves, como apatia, perda de personalidade e dificuldades cognitivas. Mesmo assim, ele trouxe muita visibilidade a Antônio, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1949. Mas ainda em 1935, inspirado por esse método e enxergando nele um caminho promissor para transformar a psiquiatria da época, Walter começaria a desenvolver e aprimorar suas técnicas, preparando o terreno para uma abordagem mais polêmica, a lobotomia. Então ele se associou ao neurocirurgião James Watt, a quem conheceu no Hospital Universitário George Washington, onde os dois trabalhavam, e juntos começaram a estudar a técnica do Antônio Moniz. No entanto, Walter queria ir além. Enquanto a leucotomia utilizava métodos cirúrgicos mais controlados, o desejo dele era popularizar e simplificar o procedimento, para torná-lo amplamente acessível.
possível. Assim, um ano depois, Walter e James realizaram a primeira lobotomia pré-frontal nos Estados Unidos. A técnica ainda envolvia fazer a abertura do crânio, mas depois era inserida uma espécie de agulha para injetar uma substância química e romper as conexões entre os lobos frontais e o restante do cérebro, o que posteriormente foi alterado para um bisturi para cortar as fibras nervosas. A primeira pessoa lobotomizada pela dupla foi Alice Hood Hammett, que sofria de depressão severa e ansiedade debilitante, e os médicos acreditavam que a lobotomia poderia ser a única esperança de alívio. Inicialmente, ela aceitou a cirurgia, mas a noite anterior tentou retirar seu consentimento, preocupada com o fato da sua cabeça precisar ser raspada. Então, um médico determinado a realizar a operação prometeu que isso não ia acontecer para convencê-la a seguir adiante. No entanto, no dia da cirurgia, Alice resistiu e lutou enquanto era sedada e submetida à anestesia geral. Mesmo assim, o procedimento foi conduzido. Enquanto James fornecia a experiência neurocirúrgica, o Walter ditava o ritmo e a progressão da operação. Eles começaram marcando os 2 pontos no crânio sobre os lobos frontais, e em seguida realizaram incisões de 3 centímetros de comprimento, e então com uma broca perfuraram o crânio e inseriram um leucótomo modificado a partir de um modelo do Antônio Moniz. O processo foi repetido em diferentes profundidades e ângulos para ampliar os danos da região, e a cirurgia durou aproximadamente 1 hora. No fim do procedimento, as feridas foram lavadas com soro fisiológico e fechadas com suturas. Quando a Alice acordou, disse estar se sentindo feliz e não se importou que o médico tivesse raspado a sua cabeça, indicando uma mudança em seu comportamento. Mas nos dias seguintes, ela apresentou dificuldades de linguagem, desorientação e agitação. Mesmo assim, recebeu alta após 6 dias, com o procedimento sendo considerado um sucesso. A repercussão foi imediata. Tom Henry, um jornalista científico, observou a lobotomia pré-frontal acontecer e escreveu um artigo afirmando que o procedimento era uma das maiores inovações cirúrgicas da época, colocando a foto de Walter e James no jornal. Com esse sucesso inicial, o médico começou a defender a lobotomia como um tratamento eficaz, ignorando muitas vezes as complicações que surgiam, e 2 meses depois disso, ele passou a usar o termo lobotomia para diferenciar a sua técnica da leucotomia desenvolvida por Moniz. Até 1942, a dupla já havia realizado cerca de 200 lobotomias e publicado estudos indicando que 63% dos pacientes apresentavam melhora, 23% não tiveram mudanças e 14% sofreram déficits severos ou perderam a vida. Entre esses casos está o de uma mulher, cujo progresso Walter fotografou. Ela foi a número 121 e em sua foto antes do procedimento, ela aparece com a cara fechada, com uma legenda dizendo, para sempre lutando, a mulher mais malvada. E logo na próxima imagem, 11 dias depois da lobotomia, ela aparece sorrindo, com a parte da frente do cabelo raspado. E a frase, ela ri bastante. Na última foto, 3 anos depois, ela ainda aparece com um sorriso. E na legenda diz que a mulher se recusou a se casar com um bêbado, o que mostrava sua capacidade de tomar decisões importantes. Já em meados de 1945, o procedimento estava na linha de frente da ciência médica, e fotos de Walter ilustravam vários artigos, o que só reforçava a ideia de que o método era revolucionário. Então, diversos outros médicos também começaram a colocar a lobotomia em prática, o que só fez Walter continuar sua busca por um procedimento ainda mais acessível e eficiente, já que para ele, o método cirúrgico desenvolvido ao lado de James era muito limitado, pois exigia equipamentos sofisticados e um ambiente hospitalar adequado. Além disso, a necessidade de um neurocirurgião para realizar o procedimento dificultava sua aplicação em larga escala, e o médico acreditava que um tratamento mais simples poderia ser a chave para aliviar o sofrimento de milhares de pacientes confinados em hospitais psiquiátricos superlotados nos Estados Unidos. Isso o levou ao trabalho do psiquiatra italiano Amaro Fiamberti, que em 1937 tinha desenvolvido uma forma de acessar o lobo frontal sem precisar abrir o crânio, inserindo um instrumento cirúrgico através da cavidade ocular, um método que dispensava anestesia geral e podia ser realizado em um consultório. Então, o Walter simplificou ainda mais o processo, e o novo método consistia em uma inserção de um instrumento semelhante a um picador de gelo através do canto do olho, rompendo a fina camada óssea que separava a cavidade ocular do cérebro. Então, com alguns golpes firmes de um martelo cirúrgico, ele acessava o lobo frontal e realizava movimentos de raspagem para interromper as conexões neurais da região. Em 1946, ele realizou a primeira lobotomia transorbital em Sally L. Ionesco, uma mulher de 29 anos que sofria de depressão severa. O método desenvolvido por ele eliminava a necessidade de uma sala de cirurgia tradicional. Em vez disso, o homem aplicou eletrochoques na paciente para induzir uma inconsciência temporária, permitindo que o procedimento fosse feito sem anestesia geral. O caso da Célia foi considerado um sucesso, mas seu parceiro não compartilhava desse entusiasmo, pois como neurocirurgião, o James defendia que qualquer intervenção no cérebro deveria ser feita em um ambiente cirúrgico controlado, seguindo padrões médicos rigorosos. Por isso, ele via a lobotomia transorbital como um procedimento bruto e perigoso, que carecia da precisão necessária para garantir a segurança dos pacientes. Com isso, a relação entre os dois começou a se desgastar,
à medida que o Walter se tornava mais ousado em suas demonstrações públicas, e o rompimento definitivo da parceria veio em 1947, quando flagrou o médico realizando uma lobotomia transorbital sozinho, sem qualquer supervisão cirúrgica, enquanto posava para uma foto com um instrumento ainda enfiado no olho do paciente. Para James, aquilo era um grande descaso com a ética profissional, e a partir desse ponto, começou a se opor publicamente ao procedimento. Mas a nova abordagem do Walter popularizou ainda mais a lobotomia, apesar de também aumentar o número de complicações e tragédias associadas ao método. E embora seus resultados fossem imprevisíveis e muitas vezes desastrosos, ele permaneceu convicto de sua eficácia, reforçando a crença de que estava revolucionando o tratamento das doenças mentais. E para expandir ainda mais o alcance da sua técnica, o neurologista criou o lobotomóvel, um carro adaptado onde carregava seus instrumentos cirúrgicos e realizava lobotomias em hospitais, clínicas e até mesmo em locais improvisados. Assim, durante anos, ele percorreu os Estados Unidos, oferecendo sua técnica a qualquer instituição que estivesse disposta a adotá-la. Nessa época, o procedimento foi amplamente utilizado em pacientes com esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar e até mesmo em pessoas que apresentavam comportamentos indesejáveis, como adolescentes rebeldes e esposas consideradas histéricas. A facilidade do procedimento, somada à possibilidade de realizá-lo rapidamente, fez com que o Walter se tornasse um dos médicos mais requisitados da época. Assim, o neurologista realizava lobotomias em um ritmo cada vez mais acelerado, chegando a operar dezenas de pacientes em um único dia. E em algumas ocasiões, demonstrava o procedimento em público para plateias de médicos e estudantes, reforçando sua imagem como pioneiro da psiquiatria. Entre alguns relatos, o jovem médico recém-chegado ao Hospital Estadual de Atenas observou tudo com atenção. Seu nome era Wolfhard Baumgartel, que mal falava inglês direito, mas mesmo com a sua pouca experiência, ele não conseguia ignorar o que via, e comentou que o Dr. Walter se movia com confiança absoluta, deslizava o instrumento pelo canto do olho dos pacientes, batia com o martelo, girava e retirava, e o processo era rápido, o que deixou Wolfhard impressionado, ainda mais com a calma do médico e sua postura despreocupada, enquanto entrava cegamente no cérebro de alguém. E aqui é aquela famosa frase: não precisa saber o que está fazendo, só precisa fazer com confiança. Nesse dia, foram realizadas entre 15 e 20 lobotomias transorbitais, um número absurdo para qualquer cirurgião, e que para o Walter era apenas mais um dia de trabalho. Wolfhard conhecia dois daqueles pacientes antes da operação, e depois do procedimento, quando os reencontrou, percebeu que algo neles havia desaparecido. A turbulência que antes carregavam no olhar havia sumido, mas não porque estavam melhores. Era como se suas emoções tivessem sido apagadas. Outro relato dado em 2005 é o de Helena Kuhn, que com 25 anos na época, tinha apenas alguns meses de experiência como enfermeira, quando foi chamada para uma tarefa que jamais esqueceria. Era 1954, e ela trabalhava no Hospital Estadual de Laken, na Virgínia Ocidental. Naquele dia, o renomado Dr. Walter Freeman estava na cidade para demonstrar sua controversa técnica. A sala estava lotada, médicos, enfermeiros e até curiosos da cidade se amontoavam para assistir ao procedimento. Ellen foi a responsável por segurar a cabeça do paciente, observando de perto os movimentos do doutor, e descreveu que nas mãos dele estava o instrumento chamado de orbitoclasta. Então, com um golpe rápido do martelo cirúrgico, Walter o inseriu no canto do olho do paciente, atravessando o osso fino da órbita ocular, e com o segundo golpe, o instrumento já estava dentro do cérebro do paciente. A enfermeira viu quando ele moveu o orbitoclasta para os lados, mas ela imaginava que o procedimento era mais delicado, e ficou horrorizada com a crueldade da cena. Nesse dia, a lobotomia deu errado, e o paciente acabou falecendo com um sangramento intenso, impossível de conter. Uma memória que precisou levar por toda a sua vida, sabendo que se permitisse que aquilo a consumisse, jamais conseguiria seguir em frente. Cada vez mais, os relatos de pacientes que ficavam incapacitados ou sofriam sequelas permanentes começaram a se multiplicar. Foi então que o desenvolvimento de medicamentos psiquiátricos mudou completamente o cenário de tratamento de transtornos mentais. O surgimento do primeiro antipsicótico eficaz, chamado clorpromazina, ofereceu uma alternativa muito mais segura e controlável para tratar transtornos psiquiátricos graves. Assim, com os avanços da farmacologia, médicos passaram a preferir o uso de medicamentos, em vez de procedimentos invasivos e irreversíveis como a lobotomia. Além disso, as críticas à comunidade científica se tornaram mais intensas, e os relatos de sequelas e mortes fizeram com que a lobotomia começasse a ser abandonada. No fim dos anos 50, a prática já era amplamente desacreditada, e o Walter começou a ser visto mais não como um pioneiro, mas como um médico imprudente, que havia colocado milhares de vidas em risco em sua busca por fama e reconhecimento. Mesmo assim, ele não parou com o procedimento, continuou a tratar diversas pessoas, por vários motivos, como aconteceu com Howard Dully, lobotomizado aos 12 anos de idade, em 1960. Só que diferente da maioria dos pacientes, o garoto não sofria nenhum transtorno mental severo, já que segundo registros, sua madrasta o considerava uma criança difícil de lidar, e procurou o médico para uma solução. E então, apesar de no início parecer que o Walter estava em um caminho nobre para curar as pessoas, como ele mesmo dizia, pouco a pouco, o cara foi se perdendo na própria crença, e cometendo diversos erros. Mas o golpe final para a lobotomia ocorreu em 1967, quando ele realizou um procedimento em Ellen Mortensen, que terminou de forma trágica. Essa era a terceira vez que a mulher estava sendo submetida a esse tratamento, e acabou perdendo a vida devido a uma hemorragia cerebral. Apesar de não ter
ter sido a única vítima, esse foi um erro que marcou o fim da carreira cirúrgica de Walter Freeman, pois a comunidade científica, que já estava fortemente contra o procedimento, usou esse episódio para reforçar a necessidade de bani-lo de vez, fazendo com que a sua licença médica fosse cassada e fosse proibido de realizar novas operações. Então, desacreditado e sem apoio da comunidade médica, ele se afastou da profissão e passou os próximos anos da sua vida tentando entrar em contato com antigos pacientes, enviando questionários para avaliar seus estados de saúde. No entanto, muitos deles estavam incapacitados ou não conseguiam responder. Com o tempo, a lobotomia foi completamente abandonada e Freeman entrou para a história como um dos médicos mais controversos do século XX. O procedimento que ele ajudou a popularizar, antes visto como um avanço na psiquiatria, passou a ser lembrado como um dos maiores erros da medicina moderna. O Dr. Walter Freeman realizou cerca de 3.500 lobotomias ao longo da sua carreira, consolidando-se como o principal nome desse procedimento nos Estados Unidos. No entanto, a taxa de mortalidade era alarmante, já que aproximadamente 490 pacientes perderam a vida devido às complicações diretas da cirurgia, como hemorragias cerebrais, infecções e convulsões. E mesmo entre aqueles que sobreviveram, muitos nunca mais recuperaram suas funções normais, já que os efeitos colaterais da lobotomia eram devastadores. A perda de funções cognitivas era uma das principais consequências, tornando muitos pacientes incapazes de realizar tarefas simples ou de se comunicar de maneira coerente. Além disso, a maioria dos lobotomizados apresentava um estado de apatia extrema, perdendo completamente o interesse pelo mundo ao seu redor. E em diversos casos, os pacientes desenvolveram a epilepsia ou passaram a sofrer de convulsões frequentes, complicações que muitas vezes pioravam ainda mais as suas vidas. Entre os casos mais notórios de vítimas da lobotomia pelas mãos de Walter está Rosemary Kennedy, a irmã do presidente John F. Kennedy, que desde nova demonstrava dificuldades de aprendizado e mudanças de humor intensas. Assim, a sua família, preocupada com o comportamento dela, procurou uma solução definitiva em 1941, quando Rosemary tinha 23 anos. Assim, ela foi submetida ao procedimento por decisão da sua família, e o resultado foi catastrófico, pois em vez de melhorar, sua condição se agravou drasticamente, levando a perder grande parte das suas habilidades cognitivas e motoras. O caso de Rosemary Kennedy veio à tona muitos anos depois da sua lobotomia, pois sua família escondeu a verdade por décadas, onde a princípio os Kennedys alegaram que ela havia sido enviada para um convento devido ao seu comportamento, mas a realidade começou a ser revelada nos anos 70, quando investigadores e biógrafos da família Kennedy descobriram pelo que a jovem havia passado, e que sua família fez isso por causa da imagem pública e ambições políticas, pois o patriarca da família, Joseph Kennedy, tinha grandes planos para os seus filhos, especialmente para os irmãos de Rosemary, como John F. Kennedy, que veio a se tornar presidente, e Robert F. Kennedy, futuro procurador-geral e senador. Já na década de 1940, havia um forte estigma social contra deficiências intelectuais e transtornos mentais, onde pessoas com dificuldades cognitivas eram frequentemente marginalizadas e até mesmo vistas como um peso para suas famílias. Nos anos seguintes, jornalistas e biógrafos começaram a explorar o caso em mais detalhes, destacando as consequências trágicas do procedimento, descobrindo que durante a operação, enquanto cortavam as conexões do lobo frontal, os médicos pediam que a jovem recitasse orações e cantasse o hino nacional, monitorando a sua fala, e quando ela parou de responder, perceberam que haviam ido longe demais. Graças a isso, Rosemary passou o resto da vida internada em uma instituição psiquiátrica, incapaz de cuidar de si mesma. Sua irmã, Eunice Kennedy Shriver, fundadora das Olimpíadas Especiais, também ajudou a expor a história ao defender os direitos de pessoas com deficiência intelectual, e esse caso se tornou um dos exemplos mais infames da era das lobotomias, chamando a atenção para os perigos da psiquiatria invasiva e os abusos médicos cometidos na época. Além do impacto científico, a história da lobotomia gerou profundas reflexões sobre a ética, onde a história de Walter Jackson Freeman II exemplifica os perigos de quando a ambição pessoal de um médico supera a preocupação com o bem-estar dos pacientes, já que muitos dos lobotomizados não deram consentimento para o procedimento, e em vários casos, a cirurgia foi realizada por pressão de familiares ou instituições psiquiátricas. Hoje, o debate sobre ética médica e direitos dos pacientes se tornou fundamental para evitar que as práticas como essa voltem a ocorrer. E apesar de sua brutalidade, a lobotomia ocupa um lugar importante na história da psiquiatria, já que o procedimento, embora trágico, ajudou a impulsionar a busca por tratamentos mais seguros e eficazes. Ainda assim, o Walter jamais demonstrou arrependimento. Para ele, seu trabalho não foi um erro, mas sim uma tentativa ousada de tratar transtornos mentais, que na época não tinham outra solução. E mesmo com o avanço da psiquiatria e o surgimento de medicamentos eficazes, o médico manteve a sua convicção de que havia oferecido uma saída para milhares de pacientes, que de outra forma estariam condenados a hospitais psiquiátricos para sempre. Como foi o caso de Patricia Moen, que recebeu o procedimento em 1962, aos 36 anos. Na época, a mulher estava em constante surto e episódios de depressão, até que uma noite seu marido, Glenn, chegou em casa do trabalho, e ela informou que havia tomado um frasco inteiro de remédios. Foi nesse momento que buscaram a ajuda de Walter, que informou que ela poderia ficar em estado vegetal, ou até mesmo falecer. Mas a mulher não se importava com isso. O procedimento foi realizado, e ela mudou, deixou de se sentir deprimida, revelando que passou a se sentir uma pessoa mais livre. Na foto tirada em 2005, mostra o casal de idosos quando deram a entrevista para o livro The Lobotomist, do americano Jack Alhai. Então, mesmo que
que muitos dos pacientes do Dr. tenham tido uma grave piora ao longo de suas buscas no fim da carreira, ele também encontrou casos onde houve uma melhora aparente. Em seu auge, a lobotomia transorbital não se tornou apenas um procedimento médico, ela se tornou um espetáculo, onde Walter era o grande protagonista. Revistas e jornais da época ajudaram a mudar a sua imagem como um visionário, com matérias que exaltavam a sua técnica, como um avanço revolucionário na psiquiatria, com diversas fotos dele segurando seu icônico picador de gelo modificado. Os relatos que circulavam focavam nas histórias de sucesso, de pacientes que antes viviam confinados em hospitais psiquiátricos, e finalmente podiam voltar para casa, retratando o médico como um herói, um homem que desafiava a medicina tradicional e trazia a esperança para milhares de famílias. Estima-se que mais de 50 mil lobotomias tenham sido realizadas nos Estados Unidos ao longo dos anos por vários médicos, mas o mesmo poder da mídia que o transformou em celebridade também foi o que o destruiu, pois quando os resultados devastadores começaram a surgir, os jornais que antes pareciam seus aliados mudaram de tom. As reportagens começaram a mostrar os efeitos colaterais da lobotomia, onde pacientes perdiam suas personalidades ou ficavam incapazes de viver de forma independente. A opinião pública se virou contra o médico, e o que antes era inovação passou a ser visto como brutalidade. E então a mesma mídia que construiu o seu legado ajudou a destruí-lo. E em 31 de maio de 1972, Walter Freeman faleceu aos 76 anos, vítima de complicações após uma série de derrames por causa do câncer, e ele partiu sem o reconhecimento médico que desejava e com a sua reputação manchada. Mas até o fim, ele permaneceu acreditando que havia sido um pioneiro, mesmo que a história o tenha condenado como um dos rostos mais controversos da neurocirurgia. E talvez todas aquelas buscas para encontrar casos de sucesso serviam apenas para tentar diminuir a sua culpa por destruir tantas vidas. Fala galera, qual é a opinião de vocês sobre esse caso? Vocês já tinham ouvido falar sobre como a lobotomia foi usada por tanto tempo como um tratamento revolucionário? Acham que a medicina da época realmente acreditava nisso, ou foi apenas um grande erro? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.